Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa conexão de oração, para esse tempo de oração, onde vamos derramar o nosso coração e a nossa vida diante do nosso Deus. Que você reserve esse tempo para que a gente possa buscar o Senhor em oração e derramar a nossa vida diante do Senhor. Hoje, dia 15 de setembro, estamos aí no tempo comum. E a palavra de Deus diz assim: cantarei o amor e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim, meditarei nas tuas maravilhas. Senhor, tu me alegraste com teus feitos. Exultarei com as obras das tuas mãos. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças pelo teu grande amor. Te louvamos, Deus, porque em Jesus Cristo nós vemos o teu amor, a tua justiça, e no Senhor, Pai, nós podemos esperar e ter a certeza de que o Senhor é aquele que reina sobre as nossas vidas. Nos lembra, Deus, da tua aliança, do teu pacto, da tua promessa, para que assim a gente possa viver, Deus, neste mundo como parceiros teus, como colaboradores daquilo que o Senhor está fazendo. Renove em nós, ó Pai, a esperança, para que a gente possa cada dia te obedecer com alegria e gratidão. Pai, toma as nossas vidas, os nossos corações, que a gente possa colocar tudo diante de ti, o único que pode nos socorrer. Fica sobre nós. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, enquanto nós vamos ouvir essa canção, que você possa colocar a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus. de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos
Amém. A Deus demos glória, porque do céu ele enviou Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados, para morrer na cruz por cada um de nós. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade então à nossa reflexão, né, Canções para Peregrinos. Nós já estamos aí algumas quartas-feiras refletindo nessa coletânea desses 15 salmos, e hoje a gente vai continuar no Salmo 132. Na semana passada, a gente viu até o versículo 9, e agora a gente vai ver a segunda parte desse salmo. E sobre, né, o livro dos Salmos, o escritor e estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, ele diz o seguinte: da mesma maneira, a história que Salmos nos conta é a mesma que Jesus veio para completar. É a história do Deus Criador assumindo seu poder e reinando, governando na terra como no céu, deleitando toda a criação ao lidar com seus problemas e bagunças, machucados e injustiças, de uma vez por todas. Também é a história de inimigos malévolos que rondam a criação, de pessoas sussurrando mentiras e estabelecendo armadilhas, de noites sem dormir e de garrafas cheias de lágrimas. Parte do trabalho estranho dos Salmos é atrair o terror e a vergonha de todas as eras para um ponto em que eles se tornam excessivos e insuportáveis, transformando-se em um clamor intenso de dor. A dor de Israel, a dor de Adão e Eva, a dor que brada no ato de adoração mais paradoxal, questionando o porquê do abandono de Deus. E então, claro, Salmos prossegue para contar a história de uma absolvição estranha, de uma inversão dramática, da maravilha de um resgate, de um consolo, de restauração. Quando a gente reflete sobre o livro dos Salmos, e na verdade sobre toda a Escritura, é a história de Deus sendo contada para gerar em nós esperança, perdão para os nossos pecados e resgate da onde nós estávamos, né? Um tema que, principalmente esses salmos, a gente percebe várias vezes, é o tema do exílio. Quando o povo de Israel foi exilado, quando eles estavam longe da sua cidade, e lá mesmo longe, Deus estava com o seu povo, Deus levantou homens e mulheres e usou o seu povo para manifestar a sua glória, e havia a promessa de salvação, de restauração, de que Deus, de fato, libertaria o seu povo. E quando nós olhamos para Jesus, em Jesus, nós vemos que ele veio exatamente para completar essa história. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido nas mesmas condições que a gente, colocado sobre a maldição da lei, para nos resgatar, para nos libertar, para nos tirar desta realidade triste que a nossa desobediência havia nos colocado. Vamos olhar para o texto, Salmo 132, a segunda parte, a partir do versículo 10 até o 18. E essa versão aí para você é a versão do pastor Eugene Peterson, da paráfrase da Bíblia, a mensagem. E o texto sagrado diz assim: honre a seu servo Davi, não despreze o seu ungido. Deus deu a Davi sua palavra. Ele não voltará atrás nessa promessa. Um de seus filhos eu colocarei sobre o seu trono. Se seus filhos permanecerem fiéis à minha aliança e aprenderem a viver do modo que eu os ensino, seus filhos continuarão a linhagem, sempre um filho que se assente em seu trono. Sim, eu, Deus, escolhi Sião, o lugar que eu quis para meu santuário. Esta será sempre a minha casa. Isto é o que eu quero. E eu estou aqui para ficar. Choverei bênçãos sobre os peregrinos que aqui vierem, e alimentarei aqueles que chegarem com fome. De salvação vestirei meus sacerdotes. O povo santo cantará bem alto com o coração.
Ah, farei o lugar radiante para Davi. Eu o encherei de luz para o meu ungido. Vestirei seus inimigos de trapos imundos, mas farei com que a coroa dele brilhe com esplendor. Na nova tradução, na linguagem de hoje, pouco mais perto do que a gente está acostumado, diz assim: Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi. Portanto, não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: Aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja um rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Esta é a palavra do Senhor. Oremos, queridos. Senhor, nós te louvamos pela tua promessa, pela tua aliança feita, Deus, com o teu povo, essa promessa que alimenta o nosso coração e nos leva, Deus, a viver a cada dia como parceiros teu na missão do Senhor, que a gente possa encontrar o nosso lugar nessa grande história, para que assim, Deus, a cada dia o nosso coração seja nutrido, cultivado pela tua santa palavra. Coloca os nossos olhos em Cristo Jesus, o nosso Rei, sobre qual tem o domínio e o governo sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, quando nós pensamos nesse salmo, um tema aí que nos ajuda a entender um pouquinho o que esse texto está dizendo, é a ideia da promessa de Deus. E se você olhar ali entre os versículos 10 e 11, nós vemos que Deus é um Deus de promessa, que Deus havia prometido desde os tempos eternos. Deus havia feito uma aliança com Abraão, aliança de obras, o pacto de obras. Nós vemos Deus renovando a aliança com Noé de preservação, dizendo que Deus não destruiria mais a terra com água, que Deus preservaria o seu mundo, e o arco-íris era o sinal, o lembrete dessa aliança. Nós vemos Deus fazendo uma aliança, a aliança da eleição com Abraão, quando Deus escolheu Abraão para que através dele e da sua família todas as terras fossem abençoadas, todas as famílias do mundo pudessem conhecer a Deus. Nós vemos Deus fazendo a aliança da lei com Moisés através dos 10 mandamentos, e nós vemos também Deus fazendo uma aliança com Davi. E se você olhar lá na sua Bíblia, lá no livro de Samuel, no capítulo 7, nós vemos Deus de forma realmente clara, estabelecendo a aliança, prometendo, é isso que o salmista está dizendo, que Deus havia feito uma promessa ao seu servo, que Deus havia feito um juramento solene de que Deus não passaria o reino dos descendentes de Davi. E nós vemos aí esse grande tema, a ideia da promessa de Deus se cumprindo por toda a Escritura. O nosso Deus, o teu Deus, é um Deus fiel, é um Deus que promete e que cumpre, é um Deus que coloca as nossas vidas, nos enche de promessas, para que a gente possa, assim, a cada dia viver descansando nas promessas do nosso Deus. Pense, por exemplo, no mesmo capítulo, lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, ali Deus se revela como um Deus de promessa. Quando Deus havia dito que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, nós vemos Deus prometendo e cumprindo
a sua palavra ao longo da história. O nosso Deus não é Deus que mente, o nosso Deus não é um Deus que se engana, o nosso Deus não é um Deus que volta atrás, é um Deus que cumpre de forma plena as suas promessas. E é exatamente isso que nós estamos vendo aí nesse salmo, que Deus havia feito uma promessa a Davi, e Deus seria fiel à sua promessa, porque Deus é um Deus de pacto. Quando a gente, há um tempo atrás, refletiu no Evangelho segundo Ruth, segundo a história de Ruth, nós vemos essa aliança fiel, essa aliança pactual, esse amor realmente sacrificial de Deus ali presente. E ao longo de toda a Escritura, o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que estabelece a sua verdade, é um Deus que faz juramento, é um Deus que realmente estabelece um testemunho verdadeiro. E ao longo da história, é exatamente isso que eu e você podemos observar. O nosso Deus é um Deus de promessa, e Deus fez promessas claras ao seu povo. Deus cumpriu cada uma das suas promessas, cumpriu a promessa a Adão e Eva, cumpriu a promessa a Noé, cumpriu a promessa a Abraão, cumpriu a promessa a Moisés, cumpriu a promessa a Davi, e cumpriu de forma realmente extraordinária todas essas promessas na obra de Jesus Cristo na cruz. Em Jesus, nós vemos Deus realmente encarnando a sua fidelidade, vindo no seu Filho para nos salvar. E essa é a primeira coisa que nós vemos aí nesse salmo. E sobre isso, há um autor de um livro chamado O Cristo dos Pactos, que ele escreve assim: na aliança davídica, os propósitos de Deus de redimir um povo para si mesmo atingem seu estágio culminante de realização, no que diz respeito ao Velho Testamento. Sob Davi, o reino chega. Deus estabelece formalmente a maneira pela qual governará seu povo. Antes dessa ocasião, Deus certamente se manifestará como o Senhor da aliança, mas agora ele situa abertamente seu trono em um lugar específico. Em vez de governar de um santuário móvel, Deus reina no Monte Sião, em Jerusalém. Num sentido superlativo, pode-se dizer que, sob Davi, veio o reino. Não apenas veio o rei, veio o rei. A arca é triunfalmente trazida para Jerusalém. Deus mesmo associa sua realeza com o trono de Davi, rejeitando a tribo de Efraim. Deus se alegra em designar a tribo de Judá e a casa de Davi como seus instrumentos escolhidos para ato de soberania. A aliança de Deus com Davi centraliza-se na vinda do reino. A aliança serve como um pacto formalizador pela qual o reino de Deus vem ao seu povo. Quando nós refletimos sobre a história bíblica, né, e a gente é sempre lembrado da figura do rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, aquele que todos ansiavam por um rei que viesse como Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Esse era um anseio no coração do povo, diante das tragédias, diante, né, das tramas e do drama que depois que o reino se divide, o povo sempre nutria essa esperança. E nós sabemos que essa promessa se cumpre de forma maravilhosa, né, e superior e suprema na obra de Cristo Jesus na cruz. Mas olhe para o texto. Nós vemos aí uma segunda questão sendo levantada. Entre os versículos 12 e 15, nós vemos que Deus fala sobre um dos temas que envolve a aliança, que é a ideia de parceria. O texto diz: se os filhos de vocês forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre, e é aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Quando a gente pensa em aliança, um tema aí que a gente pode colocar dentro
da aliança é a ideia de parceria. Deus, desde a criação, né, quando Deus cria o primeiro homem, a primeira mulher, a sua imagem, né, conforme a sua semelhança, Deus criou não um robô, Deus criou não um peão, não, Deus criou seres humanos para se relacionar com Ele e para que pudessem realmente compartilhar o bom governo de Deus. E quando a gente pensa principalmente no período da monarquia, no período dos reis, os reis deveriam ser corregentes, eles deveriam liderar o povo, governar o povo, cuidar do povo, sob a direção de Deus. O rei não deveria afastar do seu coração, o próprio Moisés havia dito, que eles deveriam realmente cuidar em mostrar para o povo como eles deveriam seguir a Deus, como eles deveriam colocar a sua confiança em Deus, como eles deveriam realmente esperar no Deus que faria tudo aquilo que eles realmente necessitavam. É interessante quando a gente olha nesse período aí, nesse texto do Salmo, entre os 12 e o 15, e a gente vê exatamente isso acontecendo, que o tema da aliança tem deveres. Haviam condições que o povo deveriam obedecer, que eles deveriam realmente amar o Senhor, e como o próprio Jesus diz, né, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os termos da lei eram necessários para que o povo pudesse desfrutar das promessas de Deus, para que assim a justiça reinasse, para que assim as pessoas pudessem realmente viver as suas vidas de maneira agradável, para que assim o povo pudesse comer o melhor da terra. Mas quando a gente olha para a história do povo de Israel, que não é diferente da nossa história, nós vemos como o povo insiste e tema em pecar, em vacilar, em quebrar a lei, mas Deus permanece fiel. As consequências viriam por causa da desobediência, mas Deus permanece fiel. E quando a gente pensa na aliança, e quando a gente pensa, né, nessa própria descrição, né, do Monte Sião, o lugar onde Deus habitaria, a gente percebe, né, quando Deus cria o mundo seria o lugar da habitação de Deus, que é a mesma coisa que acontece lá em Apocalipse, né, mas ao longo da história, né, o jardim foi o lugar onde Deus se manifestou, depois nós vemos Deus estabelecendo o tabernáculo, o templo, e de forma maravilhosa, em Jesus Cristo, o templo, como a gente várias vezes diz, é o templo móvel, o templo em carne e osso, é o templo vivo, né, que está andando entre as pessoas, trazendo vida, trazendo perdão, trazendo cura. E Deus aqui, então, estabelece o Monte Sião em Jerusalém para ser o lugar onde ele habitaria no meio do seu povo. É interessante como uma espiritualidade viva, como essa ideia de parceria nos leva a viver uma vida de justiça. Por várias vezes, Deus diz, olha, eu quero que vocês amem a misericórdia, que vocês realmente, né, vivam de maneira justa, que vocês andem de forma humilde com o Deus de vocês, comigo, com o Deus de vocês. E aí no texto, realmente, nós vemos isso sendo descrito, que Deus daria tudo o que as pessoas precisavam, e até mesmo os pobres teriam o que comer. E quando a gente, como hoje, cristãos, no século XXI, às vezes a gente não entende, né, o lugar da lei, né? Qual que é o lugar da lei se nós estamos, né, vivendo sobre a graça? E às vezes a gente confunde um pouco, esquecendo que, na verdade, todo o Antigo Testamento era sobre a graça. O perdão vinha por meio do sacrifício de animais. A lei de Deus tinha um propósito de levar o povo a confiar nele. A lei nunca foi dada para ser meio de salvação. Mas a lei, quando quebramos, nos colocou sobre a maldição. E o que Jesus veio fazer na sua obra não é anular a lei, mas nos tirar da maldição da lei. Então, quando a gente pensa na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, eles têm um sentido para a nossa vida. E como Calvino escreve nas Institutas, ele diz assim, entre os usos da lei, ele diz que o terceiro uso da lei, que não só é o principal, mas ainda contempla mais de perto ao próprio fim da lei, tem lugar em relação aos fiéis, em cujo coração já vigora e reina o Espírito de Deus. Pois, ainda que tenha a lei escrita e gravada pelo dedo de Deus no coração, né, conforme lá Jeremias 31, Hebreus capítulo 10, isto é, têm sido afetados e animados pela direção do Espírito a tal ponto que desejem obedecer a Deus.
Contudo, tem ainda duplo proveito na lei, pois a lei lhes é o melhor instrumento mediante o qual melhor aprendem a cada dia e com certeza maior qual é a vontade de Deus. Aqui aspiram e se lhes firmem na compreensão. É como se um serviçal qualquer já esteja de tal modo preparado, com todo o empenho do coração, para que seja aprovado por seu patrão. Contudo, tem necessidade de investigar e observar mais acuradamente os costumes do patrão, aos quais se ajuste e acomode. Não que desta necessidade se exime qualquer de nós, pois que ninguém até agora penetrou tanto a sabedoria que não possa dar a instrução diária da lei, fazer novos progressos no conhecimento mais puro da vontade divina. Em segundo lugar, visto que necessitamos não só de ensinamento, mas ainda de exortação, o servo de Deus tirará ainda esta utilidade da lei, para que, mediante sua frequente meditação, seja incitado à obediência, nela seja consolidado e seja impedido de transgredir neste caminho escorregadio, pois nessa disposição convém que os santos persistam, para que, por grande que seja o ânimo com que, segundo o Espírito, se empenhem para com a justiça de Deus. Entretanto, são sempre onerados pela inércia da carne, para que não prossigam com a devida prontidão. O que Calvino está dizendo aqui sobre o terceiro uso da lei? Que, em primeiro lugar, a lei de Deus serve para que a gente descubra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia, né, como luz, né, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos ensina como a lidar com o casamento, com a criação dos filhos, com o dinheiro, com o trabalho. Então, para a gente descobrir a vontade de Deus, a gente precisa olhar para a Bíblia. E um segundo benefício da lei é para que a gente obedeça a palavra de Deus, para que a gente realmente possa viver as nossas vidas em gratidão, né? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, a lei de Deus revela o seu caráter, revela aquilo que Deus espera de nós. Como Calvino sempre dizia, né? Deus é soberano, e diante disso a nossa pergunta sempre deve ser: o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de nós na nossa vida? Deus espera de nós parceiros na sua aliança, e os seus mandamentos existem exatamente para nos ensinar nesse caminho. E por fim, uma terceira coisa que nós vemos presente aí nesse salmo é a esperança. Olha o que o texto diz: abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Esse Salmo 132, que nos fala sobre a aliança de Deus com o seu povo, que nos fala sobre a obediência que, diante da salvação que Deus nos deu, termina nos falando dessa esperança. Fala sobre o sacerdócio real, né, que está falando sobre os sacerdotes que tinham a missão de conduzir o povo à adoração. Os sacerdotes aqui eram aqueles que realmente apresentavam o povo diante de Deus. E o povo, então, diante do perdão, diante daquilo que acontecia no templo, quando terra e céu se encontravam, quando Deus se manifestava no meio do seu povo, e Deus dava, assim, o perdão ao seu povo, não havia outra reação a não ser cantar de alegria, a não ser gritar, a não ser cantar com o coração, e a música, então, não acabaria. Cada festa, né, e cada encontro no templo, cada peregrinação no templo, era realmente motivo de alegria. Deus visitou o seu povo, Deus nos deu a salvação através do seu Filho. E é interessante como, a partir do versículo 17, é exatamente isso que a gente vê. Fala aí de um descendente, né? Fala aí de um rei poderoso, fala aí de um rei escolhido, e nós sabemos que esse rei, que esse descendente é Jesus Cristo.
aquele que anos depois estaria de fato libertando o povo do exílio e subindo até o seu trono, mas não um trono de marfim ou de ouro, não um trono qualquer. Jesus se tornou rei na cruz do Calvário, e essa coroa que Jesus carregou lá na cruz, em aparente fracasso, em aparente derrota, na verdade foi o lugar onde Deus mostrou o seu poder e a sua sabedoria. É em Jesus, o Rei prometido, o Rei sobre todas as coisas, aquele que é o Rei da glória, o soberano, o Senhor, aquele que Deus elevou à mais alta posição e colocou todas as coisas sob o seu domínio. E é interessante que o próprio salmista lembra, os inimigos foram cobertos de vergonha, os inimigos, né, foram colocados em trapos imundos, os inimigos que a gente tinha, né, o pecado, a morte, o próprio diabo, foram derrotados na cruz do Calvário, e agora a coroa que Cristo usa como Senhor do mundo brilha cada vez mais em esplendor. É essa esperança que deve nutrir o nosso coração, a esperança de que o nosso Deus, ele reina, a esperança de que o nosso Deus está presente. E terminando, né, ainda falando sobre o que Jesus fez, o escritor e o estudioso N.T. Wright diz assim: quando Jesus curava pessoas, quando celebrava festas com todos, sem distinção, quando oferecia livremente o perdão às pessoas, como se substituísse o próprio templo pelo seu trabalho, de todas essas formas, estava claro, ou pelo menos Jesus planejava que o estivesse, que suas obras não eram apenas uma amostra de uma realidade futura, antes eram a própria realidade. Era assim que as coisas se pareceriam quando Deus estava no comando. O reino de Deus estava vindo, conforme ensinou seus seguidores a orar, na terra como no céu. Boa parte do que Jesus realizava e falava só faz sentido com base no pressuposto de que ele realmente acreditava que Deus estava, segundo prometera, tornando-se rei de uma forma nova. Estava acontecendo, e suas ações demonstram com que o reino se pareceria. Jesus Cristo é o Rei prometido, Jesus Cristo é o Messias, aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação. E quando a gente olha para esse salmo, e na verdade para toda a Escritura, nós vemos Deus em Jesus, tornando-se Rei do mundo, tornando-se Rei das nossas vidas, e agora a gente, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, que oramos todas as vezes, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós devemos, através das nossas vidas, manifestar o reino de Deus aonde estivermos. Eu termino com essa citação do pastor Eugene Peterson, quando ele diz assim: em tais modos, o Salmo 132 cultiva a memória e nutre a esperança que levam à obediência madura. O Salmo nos protege de uma religião que desconhece os modos de agir de Deus e que, assim, nos conserva sempre sujeitos a sermos apanhados por cada temor que avança contra nós. Ele nos protege de uma religião tomada de excessos, com fantasias e pesadelos, porque ficou desassociada das promessas de Deus. Desenvolve um forte sentido de continuidade com o passado e um senso do surgimento de rumos para explorar no futuro. E o tipo da coisa que cantamos para ficar normais, sem sermos monótonos, andando eretos no meio da estrada, sem ficarmos atolados num longo sulco de mediocridade. Suas palavras nos instigam a estender a mão para o futuro, sem perder o contato com a realidade cotidiana. Seus ritmos incentivam-nos a novas aventuras no espírito, sem fazer-nos lunáticos, porque o viver cristão exige que fiquemos com os pés no chão, também pede-nos para fazer o salto da fé. Um cristão que estaciona não é melhor do que uma estátua. Uma pessoa que salta de um lado para o outro constantemente está sob suspeita de não ser um homem,
e sim um boneco saltador. O que nós exigimos é obediência, a força para ficar de pé e a disposição para saltar, e o bom senso para saber quando fazer qual, que é exatamente o que conseguimos quando uma memória correta dos caminhos de Deus é combinada com uma esperança vivaz em suas promessas. Ou seja, o Salmo 132 nos leva realmente a entender a promessa de Deus, a sermos parceiros na missão de Deus e a nutrirmos o nosso coração com a esperança de que Jesus Cristo é o Rei sobre todas as coisas. Amém? Faça junto comigo essa oração. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Queridos e queridas, vamos neste momento, através dessa canção, colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Oremos nesses próximos minutos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, roda viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
te adorarei. Amém. Que a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração sempre diante do nosso Rei, que vive e reina para todo sempre. Faça junto comigo essa oração que diz assim: Senhor Todo-Poderoso, no início, tu prometeste que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Na vida e na obra de Jesus, ele derrotou a tentação, expulsou demônios e nos libertou do poder de Satanás. Dá-nos tua força e proteção, para que Satanás não nos prejudique ou nos afaste de ti, mas que permaneçamos firmes contra todas as forças do mal, por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao Senhor nessa oração final. Tu, ó Senhor, puseste tua mão sobre nós. Não precisamos fugir de ti envergonhados. Tu, ó Cristo, colocaste tua vida dentro de nós. Nossas vidas não terminarão em isolamento ou escuridão. Tu, ó Espírito Santo, estás nutrindo tua paixão dentro de nós. Afasta-nos da vaidade e do desejo imprudente. Pai, Filho e Espírito, nós vos damos graças e louvor. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, receba a bênção neste momento em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o fruto e os dons do Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida, agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos e queridas, vamos na paz, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Não se esqueça, sexta-feira nós temos o nosso LP às 19h30, nessa sexta será na casa da Dona Mari. No domingo, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica online pelo Facebook, pelo YouTube, e no domingo à noite, 19 horas, nós temos o nosso culto presencial, onde nós vamos também celebrar a mesa do Senhor. Você é convidado a estar junto com a gente, que seja realmente um tempo especial para a gente colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenho vivido no desconhecido, sinto pânico, ansiedade e o luto. A mistura disso tudo tá me angustiando. Essa ansiedade deixou todo mundo com medo. Porém, amadurecidos. Uma segunda chance, oportunidade de tomar uma iniciativa. A luta continua, mas é possível mudar a nossa perspectiva. O que a gente precisa não é ignorar a situação, é parar de simplesmente fazer e se perguntar o porquê. O que te faz acreditar? Eu não procuro a força dentro de mim. Eu olho para cima, para Jesus, e lembro do que ele disse. Não deixe seus corações ficarem perturbados. Não tenham medo. Eu estarei com vocês sempre, até o fim. E essas palavras fluem como uma cura dentro de mim.